Obrigada, Senhor, por mais um dia, Senhor. Obrigada pelas tuas maravilhas, obrigada pelo teu cuidado. Obrigada, Deus, por todos os livramentos que o Senhor tem dado a mim e a todos estes que estão comigo, Pai. Toda a honra, toda a glória para ti. Senhor, eu clamo o poder que é no sangue de Jesus. Eu tomo autoridade no nome de Jesus contra todos os demônios, que os espíritos imundos sejam amarrados, amordaçados, manetados, levados pelos anjos de Deus para onde Jesus determinar. Que a palavra de Deus venha estar ministrando em nossos coração. De acordo com a necessidade de cada um, o Senhor fala contigo. Minha irmã e meu irmão, a palavra que eu vou estar compartilhando agora é a segunda carta de Timóteo, capítulo 1, do versículo 6 ao 9. E o capítulo 2, do 1 ao 15. Que o Espírito Santo de Deus venha estar ministrando no teu coração, de acordo com a tua necessidade. Tu tem corpo, alma e espírito. E o nosso espírito, a nossa alma, precisa ser alimentada com a palavra de Deus. O nosso corpo físico precisa ser cuidado por nós mesmos, porque o Espírito Santo, ele habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a morada do Deus vivo. Então nós precisamos cuidar do templo do Espírito. E o Evangelho é o poder de Deus. Aleluia! O Evangelho é o poder de Deus, porque Deus cura, Deus restaura, Deus liberta. E aqui fala sobre Paulo. Paulo, ele instruindo Timóteo. Então, Paulo, ele instruía Timóteo. Jesus Cristo, ele instruiu os seus discípulos. E nós estamos aqui nesta vida terrena como discípulos de Cristo e aprendendo uns com os outros da palavra de Deus. Amém? Que o Senhor venha estar ministrando nas nossas vidas. Que os nossos 5 sentidos espirituais venham estar ligados aos céus, venham estar ligados à palavra. E tudo que não provém de Deus, na nossa visão, na nossa audição, olfato, paladar e tato, e também no nosso consciente, no nosso subconsciente, tudo que não provém de Deus, eu renuncio agora, eu desligo agora, em nome de Jesus. Aqui só o Espírito Santo tem direito para falar, amém? Se tu cometeu alguma coisa, meu irmão e minha irmã, se tu cometeu algum ato em palavra ou em atitude, arrepende-te. Arrepende-te antes de ouvir a palavra, para que nada venha impedir de tu entender no Espírito Santo, amém? Senhor Deus e Pai, eu oro agora, Pai, te pedindo, Deus, que o Senhor venha estar perdoando a todos quantos, Pai, tem entristecido o teu espírito, ou então, Pai, tem entristecido o seu irmão, a sua irmã ou o seu familiar. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, perdoa-nos, Deus, nos lava com o sangue de Jesus, que nós sejamos todos lavados no sangue do Cordeiro e perdoado esteja todos os teus pecados. Louvado é o nome do Senhor. Quando há reconhecimento de pecado, quando há arrependimento, nada impede de nós entender o que Deus quer falar conosco, amém? Então, perdoados estão os seus pecados quando há um arrependimento. Quando tu lembra, eu pequei nisso, isso já é um arrependimento. Quando tu lembra, sabe, tem aquele, eu lembrei, então isso é o arrependimento. Então, Senhor, eu me arrependo, por A ou por B, fala para Deus e me perdoa. E se tu errou com alguém, peça perdão para esse alguém, mas já tomou a decisão agora. Porque Jesus Cristo, ele é quem faz a obra. Só que o Espírito Santo, ele tem acesso ao nosso coração. E nós conseguimos ouvir a voz de Deus, conseguimos entender, enxergar o que Deus tem para nós, é quando nós estamos voltados para Deus. Quando há arrependimento, há perdão. Então, quando há perdão, tu está pronto para ouvir a palavra. Então, Espírito Santo, muito obrigada por esta palavra. Segunda carta de Timóteo, Pai, capítulo 1, do 6 ao 9 e capítulo 2, do 1 ao 15. Que o Espírito Santo venha estar te alcançando agora, de acordo com a necessidade da tua vida. Que um versículo destes venha mexer com tudo na tua vida, para que tu venha crescer na graça e na sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto, ela vem de Deus. A sabedoria deste mundo, ela é terrena, ela é diabólica, mas a sabedoria que vem de Deus,
ela é pura, ela é verdadeira, ela é tudo que nós precisamos, amém? Então, receba esta palavra agora enxertada em teu coração, porque eu recebo ela para mim. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Assim como Paulo ensinou a Timóteo, nós aqui estamos para instruir uns aos outros no amor de Cristo Jesus, amém? 2 Timóteo 1, 6-9, diz assim, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, aleluia, porque Deus não nos destinou o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Versículo 8, portanto não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Então, o Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus habitando na vida dos filhos de Deus e trazendo tudo novo, porque as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se faz novo em nossas vidas, amém? Minha irmã e meu irmão. Versículo 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Então nós fomos convocados com um propósito. Assim como Deus teve um propósito na vida de Paulo, na vida de Timóteo, Deus também tem um propósito na minha vida e na tua vida, filha de Deus, filho de Deus. Deus tem um propósito e para nós alcançar o propósito existe um processo. Então, se tu está enfrentando alguma luta, acredite, é o processo, mas tu vai alcançar o propósito. Se tu está buscando de Deus, tu receberá de Deus, amém? E o capítulo 2, do 1 ao 15, diz assim, aqui fala sobre o encorajamento e conselho de Paulo a Timóteo. E aqui está a mesma palavra de conselho, de ensinamento, de encorajamento para mim e para ti, filhas e filhos de Deus. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então, nós precisamos confiar em pessoas, mas nós precisamos ver o fruto na vida dessa pessoa. Uma pessoa que é de confiança, precisa ser uma pessoa idônea, precisa ser uma pessoa que apresenta na vida dela fruto. Qual é o meu fruto? O que é que eu tenho na videira? Qual é o fruto na minha vida? Assim tu precisa te examinar. Nós podemos confiar em pessoas idôneas, pessoas maduras, pessoas que produzem, que têm em si próprio fruto. E aqueles que ouvem também seguem e colocam em prática e são frutíferos. Timóteo, ele seguiu o exemplo de Paulo para ser um bom exemplo e dar um bom fruto. Então nós conhecemos a árvore pelo fruto. Então aqui no versículo 2, que fala, né, que é para a gente confiar em pessoas que a gente confia, em homens idôneos, fiéis, pessoas fiéis, que são fiéis a Jesus, que são fiéis uns aos outros. Versículo 3, sofre, pois, comigo as aflições, como bons soldados de Jesus Cristo. Então, nós, o povo de Deus, a gente sofre como bons soldados de Cristo. Sofremos perseguições, somos taxados muitas vezes, né? Pessoas que nos chamam de fanáticos, acham, porque está andando, querendo andar sozinho, eu quero dizer para ti, nós não estamos só, nós estamos com Jesus Cristo, com o Espírito Santo e com o povo que Deus conectou conosco, que é a nossa irmandade da fé, pessoas que buscam Jesus, que estão com a gente, amém?
Então não estamos só, existem vidas, pessoas conosco. Versículo 3, né, que diz: sofre, pois, comigo as aflições como bons soldados de Cristo. Então, aflições são compartilhadas com pessoas que são fiéis e que são idôneas, pessoas de confiança. Tu pode confiar, tu pode apresentar as tuas aflições, as tuas queixas, para que venham estar orando por ti, intercedendo por ti. Então tu não está sozinha, tu não está sozinho. Busca Deus, busca Jesus Cristo em pessoas que têm fruto, que são espelho para nossas vidas. Jesus é o nosso principal. Jesus Cristo é o espelho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos ter junto de nós pessoas de confiança também. Versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então quem nos alistou para a guerra foi Deus. Nós somos escolhidos por Deus desde antes de sermos gerados. Está lá em Jeremias 1,5. Antes de nós ser gerados, Deus já tinha um propósito com nós. E aqui diz que ninguém é embaraçado nos negócios dessa vida. Então, o homem e a mulher de Deus não se embaraçam no negócio dessa vida. Qualquer coisa que for fazer neste mundo, nós não vamos nos embaraçar, porque Deus nos mostra o que é certo e o que é errado. E nós, homens e mulheres de Deus, precisamos colocar em prática o que é certo, o que é justo, o que é correto diante de Deus. Então, se a palavra nos ensina não mintais uns aos outros, não minta. Se a palavra nos ensina não deveis nada a ninguém, não deva. Cumpra os teus compromissos. Coloca tudo em ordem a tua vida. Não deva nada a ninguém no seu amor. Somente o amor, a gente não tem o suficiente. Mas não compra aquilo que não pode pagar. Não assuma um compromisso que tu não possa cumpri-lo. Amém? Versículo 5. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Então, quem trabalha, come. Quem não trabalha, vai passar fome. Porque todo trabalhador é digno do seu salário. Nós temos que trabalhar para ter o nosso pão. Nós precisamos viver uma vida digna, honesta, com caráter diante de Deus. Versículo 5. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Então, quem não lutar com verdade, quem não lutar com a verdade, com caráter, não vai ser bem recebido no reino de Deus, não. Nós precisamos, ter uma vida íntegra diante do Senhor. E o versículo 6 diz que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Então, a palavra de Deus, no caso, eu estou compartilhando essa palavra, mas antes dela falar contigo, eu já me alimentei dela. Eu fui a primeira a me alimentar. Se tu já ouviu, tu já foi alimentado também. Mas aqui diz, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Então, eu estou aqui trabalhando, honrando o meu Pai, honrando o meu Jesus, e estou trabalhando para te compartilhar uma palavra. Esta palavra está sendo semeada agora, está sendo colocada na mesa. Nós estamos na mesa. Eu estou aqui dentro da minha casa, compartilhando a palavra. A gente tira um tempo para o Senhor. E este momento que eu tirei, eu estou honrando o meu Senhor. Eu estou honrando o meu Jesus. E eu estou te abençoando. Filha de Deus, filho de Deus, eu estou aqui abençoando a tua vida, compartilhando a palavra. Eu já me alimentei dela e agora eu estou convidando você, vem te alimentar comigo, vem comer comigo, vamos para a mesma mesa, que é a mesa do Senhor, a palavra de Deus, amém? Versículo 7, considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Então considera o que eu falo na palavra, porque Deus vai te dar o entendimento de tudo. Quem dá o entendimento, quem nos discerne tudo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está aqui. Ele está aqui, ele está aí contigo. E é ele que nos dá o entendimento. Está aqui no versículo 7 de 2 Timóteo 2.
Versículo 8. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Então aqui está falando que Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, ele está vivo. E se ele está vivo, ele se faz presente. E o Espírito Santo ele deixou com a sua igreja. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Versículo 9. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não está presa. Se tu está te sentindo preso em algum lugar, eu quero dizer para ti, nós não somos um peixe para viver num aquário. Nós somos um peixe para nadar em grandes águas. Jesus Cristo nos ensinou a nadar. Jesus Cristo nos ensinou a nos alimentar com a nossa própria mão. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Estamos juntos agora, comendo, participando deste pão, desta ceia, que é a palavra de Deus. Versículo 9. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Então a palavra de Deus, ela não está presa. Ela está aqui na frente dos meus olhos. E eu estou comendo, me alimentando da palavra. E de igual modo você que está aqui comigo, a palavra está contigo agora. Tu está te alimentando, comendo desse manjar, que é as grandezas do nosso Deus. O apóstolo Paulo, ele compartilhava com Timóteo. E Jesus Cristo era o espelho de Paulo. E aqui nós estamos também. Nos espelhamos em Jesus e somos discípulos de Cristo, fazendo a obra de um bom evangelista. E o versículo 10 diz assim, ó. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Então, todos nós, homens e mulheres de Deus, a gente sofre pelos escolhidos. Então, nós somos povo escolhido. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade do Senhor. Mas quantas pessoas escolhidas que estão sofrendo perseguições? Eu quero dizer para ti, Paulo, Timóteo, os discípulos de Jesus também sofreram perseguições. Nós não vamos ser diferente, porque nós não somos mais de que ninguém. Nós somos todos iguais para Jesus. E quem está firmado na verdade sofre perseguição, porque os homens criam estratégias, mas a resposta vem do Senhor. Então eu não estou aqui para viver as estratégias do homem, eu estou aqui para viver a resposta de Deus para a minha vida. E tu está aqui, filho, para viver o propósito de Deus, porque Deus é conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 11. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Então, se nós morremos com Cristo, em Cristo nós viveremos. O que é essa morte com Cristo? A morte com Cristo é nós viver a nova vida em Jesus. Porque quando nós não conhecíamos a Cristo, a Jesus, nós andávamos de acordo com aquilo que nós achávamos que era certo. Então nós errávamos porque nós não conhecíamos a verdade. O dia que a gente entregou a vida para Jesus, ele se tornou o nosso Senhor. E o Espírito Santo, ele se encarregou de nos instruir. Mas o Espírito Santo só tem liberdade para nos ensinar quando nós chegamos a Cristo. O Senhor está sempre pronto para nos ouvir, mas nós precisamos nos chegar a Deus e colocar a nossa vida para Ele, para que o Espírito de Deus venha ter a total liberdade para trabalhar em mim. Eu me coloco nas mãos do Senhor como um barro na mão do oleiro, para eu ser moldada, ser transformada pelo Espírito de Deus que habita em nós. Então é um processo. Tu que está aqui comigo agora, tu pode estar vivendo o processo, mas eu quero dizer que tu passa pelo processo. Depois o propósito vem e tu vai viver o propósito. Hoje eu estou vivendo o propósito. Eu passei por um processo muito grande. Eu estou no propósito. E eu quero dizer, tu também vai chegar no propósito. Creia, porque Jesus Cristo, ele está te ouvindo. Amém?
Então, e aqui no versículo 12 diz, ó, se sofremos também com ele reinaremos. Aleluia! Se o negarmos, também ele nos negará. Então, quem entregou a vida para Jesus, tem que andar com Jesus. Se tu entregou a vida para Jesus, se tu retroceder, daí tu não vai ser digna de ter a transformação. Porque para nós ter a transformação, nós precisamos andar com ele dia a dia. Não é uma vez por semana, não é só quando eu vou no culto, não. É na minha vida diária, na minha casa. Porque lá fora, nós vamos apresentar lá fora aquilo que Deus nos deu dentro da nossa casa. Em 4 paredes. Jesus Cristo, ele opera na vida de todo aquele que busca em espírito e em verdade. Versículo 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então este versículo aqui diz que se a pessoa é infiel, Deus continua fiel, porque ele não nega a si mesmo. Então se tu está sendo infiel, negligente, Deus continua fiel. O momento que tu te arrepender e reconhecer a tua negligência, o Senhor vai estar contigo, porque ele perdoa o pecado. Ele é a nossa reconciliação. Jesus morreu para isso. Ele morreu, ele veio ao mundo, morreu por nosso pecado, mas ele ressuscitou. E assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitamos dos mortos deste mundo. Tem muitas pessoas que estão vivas no corpo, mas estão mortas para Deus. Então, nós precisamos ressuscitar com Cristo. Se nós estávamos no mundo, o corpo, no caso, a gente estava com vida, mas era morte espiritual, porque nós não conhecia Cristo. No momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós passamos a ter vida em Cristo. E para essa vida permanecer saudável, nós precisamos permanecer nele, para não morrer, senão volta de novo para a natureza pecaminosa e morremos na nossa vida espiritual. E a vida espiritual precisa estar sendo cuidada, para que o corpo venha estar todos os dias negando. Nós nos tornamos escravos de Jesus, fazendo aquilo que Ele nos ensina, e não o que o homem nos ensina. O Espírito de Deus, ele está sempre pronto para nos ajudar. Então nós passamos por um processo, vencemos o processo, e passamos a viver o propósito. E Deus tem propósito para cada um de nós, amém? E o versículo 14. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Então, o apóstolo Paulo aqui estava instruindo a Timóteo que a gente não deve ter contendas, discutir, ficar ali, discutindo, não. Nós temos que colocar tudo para Deus em oração. Não devemos discutir, contradizer. Se tem alguém que não te entende, entrega nas mãos de Deus. Deixa que uma hora Deus vai fazer com que ele entenda. Então, não vamos discutir com pessoas que não estão ali no mesmo espírito. Porque o homem espiritual, homem, mulher, a pessoa espiritual, ela vai discernir tudo, porque o espiritual discerne tudo muito bem. Agora o homem carnal, mulher, quem é carnal não discerne nada. Então não vamos discutir. Aqui no versículo 14 diz, né? Traze estas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, e são para a perversão dos ouvintes. Então tem coisas que vai ser para perversão, vai ser para contenda, vai ser para desavença. Então a palavra de Deus diz que isso não tem proveito nenhum. Então nós precisamos de anular isso, nós não fazer parte. Quando alguém quiser discutir alguma coisa, nós não vamos discutir, vamos deixar que o Espírito Santo trate. Porque o espiritual discerne tudo, mas o carnal não discerne. E nos tempos de hoje, existem muitos cristãos carnais. Se dizem cristãos, mas eles não têm o entendimento do espiritual. Porque o espiritual, ele está sempre inclinado para o Espírito, e todos os dias
está se examinando, negando a si mesmo, porque, irmãos, ninguém é convertido, ninguém é crente de um dia para o outro se torna crente, não. Nós todos os dias nós temos que estar morrendo, todos os dias nós temos que estar renascendo, orando, nos examinando, renunciando, pedindo para Deus, Espírito Santo, traz à luz o que não te agrada, e nós negar, se arrepender. É uma vida constante. O cristianismo, a vida em Jesus, precisa estar firme na palavra. Versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Este é o versículo 15. Eu vou ter que parar já, porque o vídeo pausa, é 26 minuto e para. Senhor Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço, Pai. Todos eles estão aqui comigo, Pai, que entenderam a palavra. Que o teu Espírito Santo, Pai, venha completar a obra na vida do meu irmão e da minha irmã, Pai. Em nome de Jesus. Você que não é inscrito neste canal, te inscreva. Compartilhe, porque é a palavra de Deus. E Jesus Cristo é que nos ensina todas as coisas. Eu te abençoo. No nome de Jesus, abençoo a tua casa, a tua família, os teus filhos. E que Deus envie provisões para todos vocês que estão necessitados. E que a palavra de Deus, ela venha reinar na tua vida. Deus te abençoe. Fica com esta palavra. E que o nome de Jesus seja glorificado através da minha e da tua vida. E que sejamos um testemunho vivo aqui nessa terra. Anunciando Jesus, que nós vimos diminuir para que Jesus Cristo cresça e apareça. Amém? Deus te abençoe e até amanhã, no nome de Jesus. Se é a vontade de Deus, amanhã nós estamos juntos novamente. Amém? Deus te abençoe.